Eu adorei essa capa desse livro, que está fazendo muito sucesso, tá na lista dos mais vendidos. Batalha do Apocalipse. Eu vou conversar com o Eduardo Spohr. A Batalha do Apocalipse, editora Verus. Isso. Continua na lista dos mais vendidos? Até agora parece que sim, né? A cor da capa foi inspirada nos seus olhos? Ele tem um olhão azul Não, bonito. você acha que é engraçado porque essa capa, né, tem uma história interessante, inclusive. Eu vi ela na internet, né, de um artista alemão e tal, e aí eu coloquei na primeira versão da capa para... Quando não ia ser publicado ainda, só para mandar para as editoras. Aí quando começou a vender, eu falei, eu tenho que pagar esse cara, afinal de contas, o trabalho dele. Só que o cara, um alemão, como é que eu vou encontrar ele, né? E aí eu olhei a imagem, tinha o site do cara, fui lá, né? E aí só pela internet consegui falar com o cara, consegui pagar tudo, e aí consegui usar, né, a capa. Quanto custou? Custou 300 euros. 300 euros? É porque essa imagem ela não é uma imagem, na verdade, que foi feita para o livro, né? Foi feita, já tinha, sim, né? claro, já estava pronta. Exato. Mas você pensou que fosse esse preço? Ou você, quando conseguiu encontrar o autor, você achou que ele podia cobrar mais caro, alguma coisa assim, não? Não tinha ideia, né? Eu falei, não custa tentar. E aí eu falei, né? Na época era verdade mesmo. Fez né? muito Era bem. uma coisa... Stefan Stölting. Exatamente, é um artista independente, né, na época não tinha editora, não tinha nada, e aí ele falou, de repente um cara do Brasil, tal, acho que ele deve ter até se... Então ele deve pensar assim, que acontece, quanto é que eu imaginava ganhar no Brasil, com esse desenho no Brasil? Provavelmente não imaginava nada, né? Já tinha o desenho pronto, né? Aí já mandou ver. Bom que você gostou. Gostei muito. E... o livro, Bom, Spohr é o quê? Você falou certo, né? Um dos poucos que acerta, alemão. É alemão. Quer dizer que a capa... Você fala alemão, né? Então acho que pelo H você deve ter... eu tentei pronunciar certo. Agora, como é que é a origem do livro, como é que foi, etc. Eu estudei numa escola católica, né? Então, você sabe que era engraçado porque eu tinha uma aula de religião, e logo depois tinha uma aula de ciências. E aí os professores se contradiziam, né, sobre a criação do mundo, sobre a origem da vida. Isso é interessante, né? Então eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Bom, o que de fato acontece, tal? Na verdade ninguém sabe, né? E bom, o meu pai ele era e é piloto de aviões, né? E eu tive aviador, exato. E eu tive essa oportunidade de viajar pelo mundo quando meus pais se separaram, né? Para ficar com ele, eu viajei muito com ele, né? Que idade você tinha? Eu tinha entre 12 e aí para frente, né? E para ficar com ele eu viajei muito, né? Então, de graça, né? Que era melhor, né? Claro. E aí eu comecei a conhecer outras culturas, outros povos, outras coisas, e sempre gostei muito disso, né? Outra coisa que me chamou a atenção também, você sabe que, bom, eu tenho 35 anos e eu vivi minha infância nos anos 80. Sabe como é que era nos 80, né, Joé? Apocalipse, tudo se falava corrida armamentista, tudo era apocalipse. Você lembra disso, né? Então, uma coisa que sempre marcou muito, assim. Então, eu sempre quis escrever uma história a respeito disso, né? E aí, consegui escrever. Mas, sem revelar muita coisa, o livro conta uma batalha entre quem e quem? Na verdade, o que o livro fala, né? O livro é a história, eu sempre gostei muito de livros sobre personagens, né? Assim, eu acho que sempre focado nos personagens. E o livro é a história de um anjo renegado, né? Que foi expulso do céu. Tipo Lúcifer? Não Lúcifer, né? Lúcifer é uma figura negativa. Ele era um anjo que foi expulso, né? Porque o livro, né? E aí, claro que a gente é bom falar, antes de mais nada, quer dizer que é uma fantasia, né? Não, é evidente. Acho que... Porque sabe que tem... Né? Eu vou ler isso como um documentário. É lógico, né? Não, mas é bom falar, é importante falar. Dizer, não. Se o senhor leu, só que o senhor acha que isso aqui está acontecendo, o senhor é um deficiente. Vai ter que ser internado. Perfeito.
Né? Mas, enfim, aí... Então você tem essa ideia de que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, né? Mas aí como é que seria os 6 dias da criação do universo divinos? Não seriam dias, segundo nós, dias do sol se pondo. Não são eras da criação. Não, inclusive no primeiro dia ele não tinha criado o sol ainda. Exatamente. Então o dia podia durar 1 milhão de anos, ou Perfeito. 10 milhões, porque não tinha... A medida de dia, de 24 horas, não existia ainda, né? E a criação, e o 7º dia, né, segundo a ficção do livro, né, seria o dia em que Deus está descansando. Foi então, para a Bahia, ficou com Bira lá. Em Feira de Santana, lá descansando. E aí? Não, então, e aí nós estaríamos vivendo esse 7º dia. E o Apocalipse, segundo essa ficção, seria Deus acordar e julgar todos. Ele estaria descansando no 7º dia. Julgamento final. O julgamento final. Não, juízo final. Dia do juízo final. Bom, então, no caso de Deus descansando, né, quem tomou conta do céu foram os arcanjos, os grandes generais, né? Isso subiu um pouco a cabeça deles. Gabriel, quem mais? Gabriel? Miguel, né? Miguel. Você vê que no Antigo Testamento, né, você vê que existe muito essa coisa de que os anjos eram destrutivos, né? Colunas de fogo, destruíam cidades. Sodoma e Gomorra, né? É um anjo que é mandado para acabar com aquela farra toda. E aí seria, né, uma coisa, não seria Deus, seria, no caso do livro, seriam os arcanjos que teriam mandado isso. Então tem um anjo que no livro ele se revolta contra isso, não é uma figura negativa como Lúcifer, né? É um general, um grande general, um herói celeste que é jogado na Terra, né? Não no inferno. Lúcifer é no inferno, ele é jogado na Terra e fica aí, né, caminhando pela história. Mas ele é jogado... Eu não sei se a gente está revelando alguma coisa que não deve revelar. Não. Ele é jogado na Terra por quem? Porque Deus está dormindo. Pelos arcanjos, né, que são os tiranos do céu, segundo isso. Tá. Mandam como um castigo. Não todos os arcanjos, né? Depois existe uma cisão, mas seria o Miguel, né, que é o príncipe dos anjos, né, que foi... E aí é interessante, porque você deve lembrar de um filme dos anos 80 chamado Highlander. Claro, o primeiro é sensacional. O segundo nem se fala, né? Os outros aí já ficou uma bagunça. E aí é contado o livro, assim como o filme, né? Ele é contado em flashbacks, né? Então é a história dele na Terra e se passando pelas eras da humanidade, da Babilônia, China, Império Romano. Sodoma e Gomorra ele teve, não? Ele caiu depois Depois de Sodoma e Gomorra. Ele foi expulso justamente pela questão. Eu não sei, tem uma lenda, eu não sei se é... Acho que é do Velho Testamento, não sei, que fala em anjo caído, né? Os anjos caídos, no caso, seriam Lúcifer e os demônios, né? Que não é esse grupo. Existiu também essa rebelião. Um anjo caído, quer dizer, isso é uma rebelião anterior, né? No livro, essa rebelião do Lúcifer, né? Lúcifer foi um dos caras que traiu esses caras, né? Que ele passou a se achar, né? Porque Lúcifer, que era o que leva a luz, né? E ele achou que era, eu sou a luz. Existiu 2 guerras, o Lúcifer depois ele traiu eles, quis subir acima de Deus, né? Isso é bíblico mesmo, né? Depois foi jogado ao inferno, né? Porque ele tinha ambições malignas mesmo, né? E também mantém isso no livro. Isso é ótimo. Agora, o herói do livro é o anjo que passa por várias épocas. Celestial, isso mesmo. E a gente vai acompanhando a história dele, né? Como general, quem é que tinha mais patente? Era Miguel ou Gabriel? Ou era a mesma patente? Bom, aí isso aí, a gente vai entrar um pouco na pesquisa, né? Que eu fiz, isso depende muito da fonte, né, Jô? Assim, é complicado. Eu tive que criar uma mitologia própria para o livro para juntar isso, mas cada fonte fala uma coisa, né? Teoricamente, Miguel seria o principal, né? O primogênito. Mas alguns falam de Lúcifer também, que era mais adorado por Deus do que foi jogado. Mas digo depois que Miguel expulsou Lúcifer. Lúcifer para o inferno. Miguel é que expulsou. O arcanjo Miguel. Aí tem o arcanjo Gabriel. Rafael era arcanjo ou era só anjo? Era arcanjo também. Quem é que vai anunciar... Desculpa, só falar uma coisa. Fala aqui. É engraçado porque o Rafael, né, ele é só mencionado no livro, né? E eu não exploro, eu falo, ele saiu, ele se desiludiu, foi embora e tal, e aí isso que gerou uma coisa, todo mundo queria saber onde é que está esse Rafael. Aí virou discussão, o pessoal se empolgou na internet. Né? E ele voltou ao livro, Rafael, ou ele sumiu e tchau? Ele some, eu tenho que colocar no próximo, porque senão o pessoal me mata, né? Só se fala disso, né? Agora, o livro começou na internet. Isso? Bom, Primeira publicação. Sim. Mas foi uma publicação
integral de cara ou você foi escrevendo e mostrando aos poucos? Não, foi o seguinte, bom, eu sou jornalista, né? Trabalhava numa empresa de internet em 2002 e deu aquele boom da internet, lembra que aconteceu aquilo aí, claro. Todo mundo foi demitido, todo mundo foi, né? E aí eu fui também, né? Fui nessa. E eu fiquei 2 anos desempregado. E eu falei, isso em 2002? 2002, 2003, por aí. O boom foi em 99, 2000, etc. Isso. Eu fiquei 2 anos desempregado e eu falei, olha, bom, fiquei desempregado e eu falei, bom, já que eu estou desempregado, não encontro emprego, eu vou transformar isso numa coisa produtiva, né? Então eu vou escrever meu livro agora. Escrevi o livro, né? Bom, terminei de escrever o livro. Que era uma ideia que você já tinha. Já tinha. E aí, bom, vou entregar para alguns amigos meus lerem, né? De repente, se eles gostam, né? Então, imprimi lá o livro em aquela espiral, né? Sim. Tamanho 6, porque desempregado, você imagina, não tinha dinheiro, né?